Eles a chamavam de o Rato. Por 6 meses, Casey limpou comadres, pegou os turnos da noite que ninguém queria e deixou o cirurgião-chefe gritar em seu rosto por erros que ela não cometeu. Para a equipe do Mercy General, ela era invisível, uma enfermeira tímida de nível de entrada que tremia quando falavam com ela. Eles não sabiam que o tremor não era medo, era contenção. Eles não sabiam que as mãos esfregando os pisos já tinham segurado as vidas de operadores de nível 1 nas montanhas de Kandahar. E eles certamente não esperavam o dia em que um helicóptero Black Hawk desceria no telhado do hospital, fechando todo o quarteirão da cidade apenas para encontrá-la. O rato não estava assustado deles. Ela estava apenas esperando por ordens. Esta é a história de como a mulher invisível do hospital se tornou sua lenda. As luzes fluorescentes do departamento de emergência do Mercy General zumbiam com aquela frequência específica e indutora de dor de cabeça que apenas pessoas no turno da madrugada pareciam notar. Eram 3h14 da manhã de uma terça-feira chuvosa em Chicago. O tipo de noite onde o ar na sala de trauma parecia pesado, cheirando a lã molhada antisséptica e café velho. Casey Rhodes estava junto à estação das enfermeiras, sua postura ligeiramente curvada, olhos fixos nos azulejos de linóleo arranhados. Ela tinha 32 anos, embora parecesse mais jovem, com o cabelo puxado para trás em um coque desfiado severo, e sua blusa de uniforme um pouco grande demais para seu corpo atlético. Ela era a contratação mais nova, uma enfermeira floater que preenchia as lacunas onde quer que a programação tivesse um buraco. Rhodes, você é surda ou apenas estúpida? A voz estalou pelo corredor como um chicote. Do Dr. Gregory David, o cirurgião de trauma estrela do hospital e rei autoproclamado da emergência, bateu uma prancheta no balcão. Ele era um homem que passava mais tempo em seu cabelo do que nos prontuários de seus pacientes. Bonito de uma forma polida e amigável à mídia, e absolutamente venenoso para qualquer um que ele considerasse abaixo de seu nível salarial. Casey não se encolheu. Ela apenas levantou o olhar, sua expressão uma lousa em branco. Dr. David, eu estava apenas organizando o... Eu não me importo se você estava organizando os arquivos do Vaticano. David estalou, apontando um dedo bem cuidado para a cama 6. Eu pedi um soro fisiológico padrão para o bêbado na cama 6, 10 minutos atrás. Porque ele ainda está seco. Cama 6 tem um histórico de insuficiência cardíaca congestiva. Doutor, Casey disse, sua voz suave, quase monótona. Seu prontuário não estava atualizado, mas eu notei o edema em seus tornozelos. Uma carga padrão de soro fisiológico poderia inundar seus pulmões. Eu estava esperando por você para aprovar uma taxa de gotejamento mais lenta. O rosto de David ficou em um tom de vermelho que combinava com as lixeiras de resíduos perigosos. As outras enfermeiras, Brenda, a enfermeira-chefe que estava no Mercy desde a administração Reagan, e Jessica, uma interna fofoqueira, pararam o que estavam fazendo para observar. Este era o entretenimento noturno, o esfolamento do rato. Você notou? David riu um som áspero e latindo. Você notou inchaço no tornozelo Rhodes? Você tem sido uma enfermeira por, o quê, 5 minutos? Eu me formei no topo da minha turma da Johns Hopkins. Você se formou de onde foi? Algum community college em Idaho. Tennessee. Casey corrigiu calmamente. Certo, Tennessee. Bem, em Chicago, enfermeiras não diagnosticam. Elas fazem o que lhes é dito. Pendure a bolsa, Rhodes, ou eu vou fazer com que você seja repreendida por insubordinação tão rápido que sua cabeça voltará para os campos de batata. É Tennessee, senhor. Eles cultivam tabaco. Casey murmurou, mas ela se moveu antes que ele pudesse explodir novamente. Ela caminhou até o armário de suprimentos, seus movimentos eficientes, quase robóticos. Ao passar pela estação, ela ouviu Brenda sussurrar alto para Jessica. Deus, ela é patética. Nenhuma espinha dorsal de todo. Eu não sei como ela passou nos exames. Ela treme toda vez que um trauma entra.
Eu ouvi que ela costumava trabalhar em uma casa de repouso. Jessica riu, verificando seu telefone. Provavelmente acostumada a limpar queixos e jogar bingo. Ela não é feita para emergência. Ela vai ser dispensada até o Natal. Casey ouviu cada palavra. Sua audição havia sido testada em tom perfeito, um requisito para o trabalho que ela costumava ter. Ela entrou no armário de suprimentos e deixou a porta pesada fechar com um clique. Por uma fração de segundo, a máscara caiu. A expressão maçante e sem vida desapareceu, substituída por uma frieza e nitidez predatórias. Seus olhos, um cinza penetrante, escanearam as prateleiras. Ela respirou fundo, contando. Inspirar por 4, segurar por 4, expirar por 4. Ela não estava tremendo de medo. Ela estava tremendo da abstinência de adrenalina de viver uma vida a sem eu me pegar e bater em uma parede de tijolos de burocracia. Ela pegou a bolsa de soro. Ela o penduraria na taxa mais lenta, que sabia ser segura, e ela simplesmente ajustaria o regulador de fluxo quando David não estivesse olhando. Era a terceira vez naquela semana que ela salvava um paciente do ego de David sem que ele soubesse. Quando ela retornou ao andar, o caos que ela estava sentindo no ar finalmente chegou. As portas automáticas se abriram. 2 paramédicos correram empurrando uma maca cercados por policiais. Ferimento por arma de fogo. Masculino 25, atingido no peito e na coxa. O paramédico-chefe gritou. Pressão está caindo. 80/50. David instantaneamente mudou para seu modo de médico de TV. Leve-o para trauma 1. Rhodes, saia do caminho, Brenda. Você está comigo. Casey recuou contra a parede, mesclando-se ao fundo. Este era seu papel, a observadora silenciosa. Mas enquanto a maca passava por ela, ela viu algo que os outros perderam. O paciente não estava apenas sangrando do peito. Havia um esguicho arterial escuro vindo da coxa interna, escondido pelo jeans escuro de sua calça. Sangramento efêmero. Se eles se concentrassem no peito e ignorassem a perna, ele sangraria até morrer em 3 minutos. Ela observou David cortar a camisa. Abra o kit de tórax, ele está tamponando, David gritou. Doutora perna, Casey disse. Não foi um grito, mas cortou o ruído com uma estranha autoridade harmônica. Eu disse, saia. David nem olhou para trás. Casey olhou para o chão. Ela olhou para o relógio. 2 minutos 30 segundos. Ela não tomou uma decisão. Memória muscular fez isso por ela. Casey se moveu. Para os observadores parecia um borrão. 1 segundo ela estava perto da parede, no próximo ela estava ao pé da maca. Ela não pediu permissão. Ela não esperou pela ordem. Ela enfiou a mão no bolso, tirou uma tesoura de trauma pesada e em um movimento fluido rasgou o jeans do paciente do joelho ao quadril. Sangue irrompeu como um geyser, espirrando o vidro intocado das portas do armário a 3 pés de distância. O que diabos você está fazendo? Brenda gritou. David congelou o bisturi pairando sobre o peito do homem. Casey não olhou para cima. Ela enfiou o punho diretamente na ferida aberta na coxa do homem. Seus nós dos dedos brancos, localizando a artéria femoral seccionada pelo tato em uma bagunça de músculo rasgado. Ela encontrou o tubo pulsante escorregadio e o prendeu com força contra o osso do fêmur. A fonte de sangue parou instantaneamente. Artéria femoral seccionada, Casey disse. Sua voz era irreconhecível. Não era o resmungo suave do rato. Era um relatório plano e áspero. Ele não tinha um tamponamento no peito. Ele estava hipovolêmico do sangramento da perna. Se você tivesse aberto o peito dele, a queda de pressão o teria matado instantaneamente. Silêncio desceu sobre o trauma 1. O único som era o bip do monitor. Bip, bip, bip. A frequência cardíaca estava estabilizando. A pressão arterial começou a subir. 85/60, 90/65. David olhou para a perna, então para a mão ensanguentada de Casey segurando a vida do homem.
Seu ego lutou com a realidade e, por um momento, a realidade venceu. Ele viu a ferida. Ela estava certa. Pinça. David engasgou. Brenda atrapalhou-se, entregando-lhe uma pinça vascular. David se moveu, assumindo o sangramento. Eu entendi. Afaste-se, Rhodes. Casey soltou a artéria e recuou, suas mãos cobertas de carmesim até os pulsos. Ela as levantou na pose estéril, seu rosto retornando àquela expressão vazia e sem vida. Leve-o para a cirurgia, David murmurou, sem fazer contato visual com ela. Agora, enquanto a equipe apressava o paciente para fora, a adrenalina na sala começou a se dissipar, substituída por uma tensão confusa. Brenda ficou para trás, olhando para Casey. Como você sabia? Brenda perguntou, sua voz suspeita. O sangue nem estava encharcando o jeans ainda. Como você sabia que era arterial? Casey caminhou até a pia e começou a esfregar as mãos. A água ficou rosa. Eu vi a maneira como o pé dele estava virado e a cor de sua pele. Era cinza, não pálido. Isso significa perda de extremidade inferior. Isso não está no manual de enfermagem, Brenda disse, estreitando os olhos. Eu leio muito, Casey disse simplesmente. Ela secou as mãos com uma toalha de papel. Eu vou verificar o bêbado na cama 6. Ela se afastou, seus ombros voltando a rolar para frente, encolhendo-se novamente no papel da serva invisível. Mas Brenda não estava mais acreditando. Ela caminhou até a lixeira onde Casey havia jogado a toalha de papel. Ela fez uma pausa. A tesoura de trauma que Casey havia usado estava em cima do balcão. Brenda as pegou. Elas não eram as tesouras padrão do hospital. Estas eram de aço pesado preto fosco com uma borda serrilhada capaz de cortar uma moeda de 1 centavo. Gravado no cabo, desgastado por anos de fricção, havia uma pequena insígnia. Era mal visível, apenas arranhões para o olho destreinado. Um tridente, uma águia, uma âncora e um nome gravado em letras minúsculas. C. Rhodes, Sark 8. Brenda franziu a testa. Ela não sabia o que Sark se significava. Ela assumiu que era um nome de marca. Ela deixou a tesoura de volta na bandeja. Estranha, ela murmurou. Na manhã seguinte, Casey foi chamada ao escritório do administrador do hospital. O Sr. Henderson era um homem que parecia uma tartaruga em um terno de 3 peças. Ele sentou atrás de uma mesa de mogno, ladeado pelo Dr. David, que parecia presunçoso. Senhorita Rhodes, Henderson começou dobrando as mãos. Nós temos um problema. O paciente está bem? Casey perguntou. O paciente está vivo. Sim, Henderson disse de forma desdenhosa, mas o Dr. David apresentou uma queixa formal a respeito de sua conduta. Ele afirma que você interferiu fisicamente em um procedimento cirúrgico, colocou um paciente em perigo e exibiu o que foi a frase comportamento de cowboy imprudente na sala de trauma. Casey olhou para David. Ele sorriu. Você teve sorte, Rhodes. Você adivinhou certo, mas na minha emergência, nós seguimos a cadeia de comando. Você não enfia suas mãos em um paciente a menos que eu diga para você. Você é uma responsabilidade. Eu salvei a vida dele, Casey disse. Você sujou meus sapatos de sangue. David rebateu. Nós estamos colocando você em período probatório, Henderson disse, deslizando um papel pela mesa. 2 semanas de deveres restritos. Você não deve entrar nas salas de trauma. Você cuidará da papelada de triagem e do excesso de limpeza, se necessário. Mais um dedo fora da linha. Mais uma vez você bancando o médico e você será demitida. Isso está claro? Casey olhou para o papel. Era uma repreensão formal, insubordinação, conduta não profissional. Ela pensou na carta guardada em sua gaveta em casa. Aquela do Departamento da Marinha implorando para ela voltar como consultora. Aquela que a chamava de chefe. Aquela que mencionava a cruz de serviço distinto. Ela olhou para Henderson, então para David. Ela pegou a caneta. Cristalino, senhor... ela disse. Ela assassinou o papel.
Ela saiu do escritório de volta para o andar. Ela passou as próximas 6 horas esfregando a sala de espera e verificando a temperatura de crianças com gripe. Ela pensou que o dia não podia piorar. Mas às 14 horas, a televisão na sala de espera piscou um banner de notícias de última hora. Situação de reféns no prédio federal do centro. Múltiplas vítimas relatadas. A voz do âncora de notícias era estridente. Estamos recebendo relatórios de que um grupo terrorista doméstico violou o posto avançado do Federal Reserve na Jackson Street. SWAT está encurralado. Há relatos de um agente químico sendo usado. Casey parou de esfregar. Ela olhou para a tela. A câmera deu zoom no perímetro. Ela viu as linhas da polícia, mas seus olhos focaram em outra coisa. No fundo da cena, mal visível, um SUV preto havia parado. Homens estavam saindo. Eles não estavam vestindo azuis da SWAT. Eles estavam vestindo calças multicam e carregando rifles HK-416 com supressores. Ela conhecia aquele equipamento. Ela conhecia a maneira como eles se moviam. Seu telefone zumbiu em seu bolso. Uma única vibração. Ela ignorou. Ela era uma enfermeira em período probatório. Zumbiu novamente. 3 vezes o padrão de emergência. Ela tirou o telefone. Número desconhecido. Ela atendeu. Rhodes, chefe. Uma voz estalou. Era profunda, distorcida pelo ruído do vento. Nós temos uma situação. Nós estamos em Chicago. Nós temos uma ameaça biológica genérica. A equipe está exposta. Nosso médico está caído. Nós estamos a 10 minutos de sua localização. Precisamos de um ponto de extração e precisamos de uma sala limpa. Estamos indo para você. Eu estou em um hospital civil Viper. Casey sussurrou, virando as costas para a sala de espera. Eu não posso autorizar uma descida. Nós não estamos pedindo autorização. Casey, a voz disse, nós estamos trazendo o ativo e você é a única no hemisfério que conhece o protocolo do antídoto para gás nervoso VCI2. Prepare o telhado. ETA 9 minutos. A linha ficou muda. Casey olhou ao redor da sala de espera lotada. Uma criança estava chorando. Um velho estava tossindo. Dr. David estava passando, rindo em seu celular sobre seu handicap de golfe. Casey largou o esfregão. Ele bateu alto contra os azulejos. Rhodes, pegue isso! Brenda gritou da mesa. Casey desabotoou sua blusa de uniforme, revelando uma camiseta cinza por baixo. Ela caminhou direto em direção aos elevadores. Rhodes? Onde você está indo? David gritou. Para o telhado? Casey disse, não parando. Você está demitida, David rugiu. Não ainda, ela disse, mas você talvez queira ligar para a FAA. A viagem de elevador para o último andar pareceu que levou uma vida inteira, embora tenha sido apenas 30 segundos. Casey não os desperdiçou. Ela puxou o elástico do coque, deixando seu cabelo cair solto, não por estilo, mas porque ela precisava usar o elástico para amarrar as mangas do seu uniforme apertadas acima dos cotovelos. Tecido solto era uma responsabilidade em um fluxo de rotor. Quando as portas se abriram no 8º andar, administração e farmácia, ela saiu com um passo que teria aterrorizado um instrutor de treinamento. Ela ignorou as mesas da administração e foi direto para a janela da farmácia de internação. Paul, o farmacêutico-chefe, olhou por cima de seus óculos. Ele era um chato com a papelada que uma vez fez um cirurgião esperar 20 minutos por Tylenol, porque um formulário estava faltando uma data. Rhodes, Paul piscou. Você não está autorizada para este andar e você parece intensa. Paul, eu preciso das chaves do carrinho de emergência e do pacote químico de reserva. Casey disse, sua voz estava nivelada, mas havia uma vibração nela que fez os pelos nos braços de Paul se arrepiarem. O Shimac? Paul riu nervosamente. Casey, isso é para eventos de vítimas em massa, ataques terroristas. Eu não posso simplesmente, código preto Paul, autorização Alfa Sierra 9. Paul congelou. Ele parou de rir. Isso é um código de anulação militar.
Como você sabe disso? Abra a gaiola, Casey disse. Ela não gritou. Ela se inclinou, seus olhos cinzentos fixados nos dele. Se você não me der a atropina e o cloreto de 2 PAM nos próximos 30 segundos, 4 homens vão morrer no seu telhado. E depois que eles morrerem, o gás que sai de seus uniformes vai infiltrar no sistema de HVAC e matar todos na UTI neonatal. Você quer isso na sua consciência? Paul ficou pálido. Ele procurou as chaves, suas mãos tremendo. Ele destrancou a gaiola segura. Casey saltou sobre o balcão, pegando 3 caixas de autoinjetores e uma bolsa de soro. Ligue para a emergência, ela ordenou enquanto pegava um rádio portátil da mesa de segurança. Diga a eles para limpar a sala de trauma 1 e 2. Vede as saídas de ar. Pressão positiva apenas. Se David argumentar, diga a ele que é um mandato do CDC. Ela não esperou por uma resposta. Ela correu para a escada que levava ao heliporto. A porta de acesso ao telhado era de aço pesado, trancada com um teclado. Casey não tinha o código. Ela nem desacelerou. Ela levantou a perna e enfiou o calcanhar no mecanismo com um barulho metálico nauseante. A fechadura estilhaçou. Ela bateu o ombro na porta, saindo para a tarde fria e ventosa de Chicago. O heliporto era um desastre. Estava oficialmente inativo. Usado principalmente como um local para fumar, para médicos estressados e armazenamento para unidades de HVAC quebradas. Havia paletes velhos, uma maca enferrujada e cascalho solto por toda parte. Detritos na LZ, ela murmurou para si mesma. Ela começou a arrastar os pesados paletes para a beirada, jogando-os por cima do corrimão de segurança para o telhado inferior. Ela se moveu com uma força que desafiava sua estrutura fina. Ela removeu a maca enferrujada, empurrando-a para a escada. Ei, o que diabos você pensa que está fazendo? O grito veio da porta. Era o Sr. Henderson, com o rosto vermelho e ofegante, ladeado por 2 seguranças do hospital e o Dr. David. Ela perdeu a cabeça, David gritou, apontando para ela. Ela está destruindo propriedade do hospital. Prenda-a. Os 2 guardas, homens corpulentos chamados Miller e Davis, que geralmente passavam o dia lidando com pacientes bêbados, deram um passo à frente. Senhorita Rhodes, você precisa descer agora. Casey estava no centro do H pintado, o vento chicoteando suas calças de uniforme. Ela verificou o relógio. 2 minutos. Fique para trás, Casey avisou. Você não quer estar aqui em cima. Agarre-a, Henderson ordenou. Miller investiu contra ela. Foi uma pegada preguiçosa, o tipo que você usa em um paciente confuso. Casey não o atingiu. Ela simplesmente entrou em sua guarda, usou seu próprio impulso e varreu sua perna. Miller bateu forte no concreto. Antes que Davis pudesse reagir, Casey o havia girado e o colocado em uma chave de braço em pé, prendendo-o contra a parede da escada. Me escutem, ela latiu, sua voz cortando o vento. Há um Sikorsky UX-60 Black Hawk chegando, quente e pesado. Se você estiver parado nesta plataforma quando ele acender as luzes, o fluxo do rotor vai te jogar do telhado. Entrem, trancem a porta e não a abram até que eu diga. David a encarou com a boca aberta. Um Black Hawk. Você está delirando. Você está tendo um surto psicótico. Thwop, thwop, thwop. O som começou como uma vibração nas solas dos seus pés. Então se tornou um batimento rítmico em seus peitos. David olhou para cima. O que é aquilo? Henderson sussurrou. Abaixem-se, Casey gritou. Ela soltou o guarda e empurrou Henderson e David em direção à enseada da escada. O céu acima do Mercy General escureceu. Uma enorme forma negra rugiu sobre a beirada do prédio, o som ensurdecedor. O vento os atingiu como um golpe físico. David perdeu o equilíbrio e caiu. O puro poder do helicóptero militar pairando a apenas 10 pés acima do telhado era aterrorizante. Este não era um helicóptero de transporte médico elegante. Esta era uma máquina de guerra. Sem marcações, sem luzes,
Apenas aço preto fosco e o cano de uma minigun visível no batente da porta. O Black Hawk não pousou. O telhado não era avaliado para o peso total. Ele manteve um pairar baixo, rodas apolegadas do concreto. A corrente descendente levantou areia e poeira, cegando David e Henderson, que estavam encolhidos perto da porta. Mas Casey ficou de pé. Ela caminhou diretamente para a tempestade. Ela levantou os braços, cruzando-os em um X. Então os abaixou, o sinal para manter a posição. A porta lateral do helicóptero abriu-se. 4 homens pularam. Eles estavam vestidos com um equipamento tático completo, mas seus movimentos eram desleixados, desesperados. 2 deles carregavam um terceiro homem entre eles. O 4º homem, o líder da equipe, pulou por último, carregando uma maleta Pelican preta. Eles se agacharam sob os rotores e correram em direção a Casey. O líder da equipe, um gigante com barba e uma cicatriz descendo pela bochecha, parou na frente de Casey. Ele não estava olhando para o administrador do hospital. Ele não estava olhando para os guardas de segurança aterrorizados. Ele estava olhando para a enfermeira. Ele se pôs em atenção e, apesar do caos, fez uma saudação nítida e firme. "Chefe Rhodes!" Ele gritou sobre o rugido do motor. "Ativo está seguro, mas ele está enfraquecendo. Exposição foi direta. Contato com a pele 5 minutos atrás." Casey não retribuiu a saudação. Civis não saúdam. Em vez disso, ela agarrou o colete do líder da equipe. "Você o descontaminou na ave?" "Negativo. Sem água. Apenas corte o equipamento. Leve-o para a porta. Não toque em ninguém. Não deixe ninguém tocar em você." Casey se virou para David, que estava tentando se levantar, seu caro aplique, quase voando. Casey marchou até ele, agarrou-o pelas lapelas de seu jaleco branco e o puxou para perto. "Dr. David", ela disse. A mansidão tinha sumido. O rato estava morto. Em seu lugar estava uma mulher que havia comandado unidades de triagem em zonas de guerra ativas. "Eu estou requisitando seu centro de trauma. Você vai limpar o corredor. Você vai dizer a Brenda para preparar 4 linhas Rivaro com atropina e você vai ficar fora do meu caminho. Você entende?" David olhou para os soldados gigantes atrás dela, suas armas penduradas em seus peitos, seus rostos mascarados em determinação sombria. Ele olhou para Casey, realmente a vendo pela primeira vez. "Sim", ele gaguejou. "Mexa-se." O grupo irrompeu pela porta da escada. Casey liderou o caminho, descendo as escadas 2 degraus de cada vez porque o elevador era muito lento. Os SEALs seguiram, carregando seu camarada caído. Quando eles irromperam na emergência, todo o andar ficou em silêncio. Pacientes pararam de gemer. Enfermeiras congelaram com agulhas no ar. A cena era surreal. Uma enfermeira de zeladoria coberta de areia liderando uma falange de Navy SEALs pelas portas duplas do trauma. Limpem a sala", Casey gritou. "Máscaras em todos agora." Ela chutou a porta do trauma, abrindo-a. "Coloque-o na cama. Corte o resto das roupas dele. Duplamente ensaque-os imediatamente." O paciente, um jovem não mais velho que 24, estava convulsionando violentamente. Sua pele estava pálida, seus lábios assopravam. Espuma estava se acumulando na boca. "Viper, segure as pernas dele", Casey ordenou ao líder da equipe. "Ghost, segure a cabeça. Eu preciso de via aérea." Brenda, a enfermeira-chefe, estava na porta tremendo. "Casey, o que é este agente nervoso VX?" Casey disse pegando o laringoscópio. "Ele paralisa o diafragma. Ele não consegue respirar." "Eu estou intubando." Brenda empurrou 2 miligramas de atropina, seguido por 600 de palidocima. "Agora eu não posso receber ordens de uma enfermeira." Brenda gaguejou, olhando para David, que acabara de entrar. "Doutor!" David olhou para o soldado convulsionando. Ele olhou para o monitor. Frequência cardíaca 180, oxigênio 60%. "Faça isso", David gritou para Brenda. "Faça o que ela diz."
Casey deslizou o tubo pela garganta do soldado com uma precisão que fazia o melhor trabalho de David parecer desajeitado. Estou dentro, ventilho. Ela agarrou o pulso do soldado. Fale comigo, garoto. Fique conosco. Os olhos do soldado se abriram tremeluzindo. Eram pupilas pontiagudas do tamanho de pontas de agulha. Um sinal clássico de envenenamento por agente nervoso. Ele olhou para Casey e um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Chefe, ele chiou ao redor do tubo. Você voltou. Eu nunca parti, soldado, Casey disse suavemente. Ela olhou para o líder da equipe. Dê-me o Shemak. O CEO barbudo abriu a maleta Pelican. Dentro havia frascos de antídoto experimental. Isso é não aprovado pela FDA, David avisou, dando um passo à frente. Se você injetar isso e ele morrer, é assassinato. Casey carregou uma seringa. Se eu não injetar isso, ele está morto em 2 minutos. E Dr. David? Ela pausou a agulha pairando sobre o braço do soldado. Sim, se ele morrer, meus amigos aqui não vão te processar. O CEO barbudo se virou para David. Ele não levantou a voz. Ele não levantou sua arma. Ele apenas encarou o médico com olhos que haviam visto coisas que David não poderia imaginar em seus pesadelos. Se ela disser para recuar, doutor, você recua. David deu um passo para trás, batendo na parede. Casey injetou o soro. A sala prendeu a respiração. O monitor bipou freneticamente. Bip, 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 bip. Então silêncio. A convulsão parou. O corpo do soldado ficou mole. Linha reta, Brenda gritou. Ele está em código. Não, ele não está, Casey disse calmamente, seus dedos em sua artéria corroída. Ele está reiniciando. Observe. 5 segundos. 10 segundos. Bip. Um batimento lento e forte. Bip. Ritmo sinusal. Casey anunciou. PA está estabilizando. Oxigênio está subindo. 85, 90, 98. Ela exalou uma respiração longa e tremida. Ela deu um tapinha no ombro do soldado. Bem-vindo de volta ao mundo, garoto. O CEO barbudo desabou contra a parede, limpando o suor de sua testa. Ele olhou para Casey. Essa foi por pouco, Rhodes, perto demais. O comando te deve muito. O comando me deve uma nova fechadura de porta no telhado. Casey disse, limpando a sujeira do rosto. Foi só então que ela notou o silêncio na sala. Ela se virou. Toda a equipe da emergência estava reunida nas portas de vidro da sala de trauma, enfermeiras, pacientes em ordem e bem na frente, o Sr. Henderson e o Dr. David. Eles estavam olhando para ela. Não para os SEALs, para ela. David olhou para o monitor, então para Casey. Quem é você? Ele sussurrou. Realmente? Casey começou a tirar suas luvas contaminadas. Ela olhou para seus uniformes manchados de óleo e sujeira. Eu sou apenas a enfermeira que limpa as comadres, doutor, ela disse. Besteira, o líder do SEAL rosnou. Ele deu um passo à frente, sobrepondo-se a David. Você está falando com a mestra-chefe hospitalar Corman Casey Rhodes, recipiente da Cruz da Marinha. A única mulher a completar o pipeline SARC e servir com o grupo de desenvolvimento. Ela não é uma enfermeira. Ela é a melhor médica de combate que a Marinha já teve. Ele olhou ao redor da sala, seu olhar desafiando qualquer um a discordar. E se vocês tivessem alguma ideia de quem estava limpando seus pisos, o SEAL acrescentou, vocês a estariam saudando toda vez que ela entrasse na sala. Henderson limpou a garganta, parecendo aterrorizado. Eu vejo. Bem, talvez possamos discutir uma promoção. Casey riu. Era um som seco e cansado. Eu não quero uma promoção, Sr. Henderson. Eu quero um dia de folga. Concedido, Henderson guinchou. Mas o drama não havia acabado. Enquanto os SEALs começavam a proteger a sala, as portas duplas da entrada da emergência se abriram novamente. Desta vez, não era um paciente. Eram 4 homens de ternos escuros com fones de ouvido. FBI. E atrás deles, um homem em um uniforme de gala da Marinha com estrelas na gola.
Almirante Vance, usuário de peso, disse: não use Vance. Correção, Almirante Graves. Almirante Graves marchou direto até David. Quem está no comando aqui? Eu sou, David disse, estufando o peito ligeiramente. Tire seu pessoal daqui! Graves latiu. Esta instalação agora está sob a jurisdição do Departamento de Defesa. Estamos bloqueando o prédio. Ele se virou para Casey. Sua expressão dura suavizou instantaneamente. Chefe Rhodes, o almirante disse, acenando com a cabeça. Eu deveria ter sabido. Quando ouvi que um hospital civil havia conseguido estabilizar uma exposição a VX, eu sabia que tinha que ser você. Eu pensei que você estava aposentada. Eu estou, senhor, Casey disse. Não mais, Graves disse. Ele puxou uma pasta da mão de seu ajudante. O presidente autorizou sua reativação. Com efeito imediato. Casey olhou para a pasta. Ela olhou para sua vida tranquila no Mercy General. Ela olhou para David, que agora a olhava com uma mistura de medo e admiração. Eu tenho um contrato aqui, Almirante Casey disse. Eu tenho responsabilidades. Nós compraremos o hospital se tivermos que. Graves disse com expressão impassível. Vista-se, Rhodes. Nós temos uma situação no Mar do Norte e sua equipe se recusa a se mobilizar sem você. Casey olhou para o líder do SEAL. Ele sorriu. Vamos, Casey. O armário de zeladoria ainda estará aqui quando voltarmos. A atmosfera na sala de emergência havia mudado de pânico caótico para um silêncio atordoado e reverente. A pressão do ar parecia cair enquanto o almirante Graves expunha os parâmetros da missão no balcão da sala de trauma, bem em cima da prancheta esquecida do Dr. David. Nós temos um navio sombra, o Dauntless, atualmente pegando água no Mar do Norte. Graves disse, sua voz baixa, mas alcançando todos os cantos da sala. Ele foi atingido por uma onda anômala durante uma extração de operações secretas. Temos 7 operadores de nível 1 presos na câmara de mergulho pressurizada. Seus depuradores de CO2 estão falhando. Um deles tem um pulmão colapsado e uma lesão na coluna. Não podemos simplesmente puxá-los para cima. A doença de descompressão os matará antes que eles atinjam a superfície. Precisamos de alguém que possa mergulhar, entrar na câmara sob pressão, estabilizar a coluna e realizar uma inserção de tubo torácico a 400 pés abaixo do nível do mar. Graves olhou para Casey. Há apenas 3 pessoas no mundo certificadas para trauma de combate hiperbárico, e as outras 2 estão em Okinawa. Casey terminou, seus olhos escaneando o mapa tático. Exatamente. Graves assentiu. Eu preciso de equipamento, Casey disse. Ela não olhou para David. Ela não olhou para Henderson. Ela já estava mentalmente debaixo d'água, calculando misturas de gases e tempos de mergulho. Muito à sua frente, chefe, Viper disse. Ele chutou a maleta Pelican para abri-la. Ali mesmo no meio do trauma 1, Casey Rhodes tirou seus uniformes manchados e grandes. Por baixo, ela usava leggings térmicas simples e uma regata, o uniforme de alguém que estava sempre com frio, porque seu metabolismo funcionava muito quente. Ela vestiu as calças táticas, o material pesado e resistente ao fogo. Ela amarrou as botas de combate, seus movimentos eficientes, amarrando-as com um nó específico que não escorregaria. Ela vestiu o colete tático, a armadura cerâmica pesada, assentando em seus ombros como um abraço familiar. Finalmente, ela prendeu um rádio ao ombro e amarrou o cabelo para trás bem apertado. Ela olhou para seu reflexo nas portas de vidro do armário. A mulher cansada e curvada que limpava vômito do chão havia desaparecido. De pé ali estava uma guerreira. Dartha David observou esta transformação com a boca ligeiramente aberta. Ele olhou para os uniformes deitados em uma pilha no chão, o uniforme que ele havia zombado dela por usar apenas 1 hora atrás. Você. David começou sua voz tremendo, com uma mistura de indignação e confusão. Você não pode simplesmente ir embora. Você está na escala. Eu não assinei seu cartão de ponto. Isso é abandono de posto. Casey se virou lentamente. Ela ajustou a alça de sua bolsa médica.
Ela caminhou até David até estar a centímetros do rosto dele. Ela era mais baixa que ele, mas naquele momento ela parecia pairar sobre a sala. Dr. David, ela disse, sua voz terrivelmente calma. Por 6 meses eu observei você menosprezar enfermeiras que sabem mais do que você. Eu observei você ignorar pacientes porque eles não tinham o seguro certo. Eu consertei seus mistáticas no escuro para que você pudesse brilhar na luz. Ela enfiou a mão em seu colete tático e tirou seu crachá de identificação do hospital, aquele que dizia C. Rhodes, CENE, apoio de zeladoria. Você está certo. Eu estou abandonando meu posto. Ela deixou o crachá cair no bolso de seu jaleco branco impecável. Porque eu tenho um trabalho para fazer que realmente importa. Vamos, Viper latiu. A equipe a cercou em uma formação de diamante protetora e eles se moveram em direção à saída. As portas automáticas deslizaram abertas e o rugido do Black Hawk lá fora ficou mais alto. Enquanto Casey pisava no asfalto, o vento chicoteando seu cabelo. Ela olhou para trás uma última vez. Toda a equipe do hospital estava prensada contra o vidro observando. Brenda parecia envergonhada. Paul, o farmacêutico, deu um polegar para cima e David apenas ficou ali parecendo pequeno, segurando o crachá de identificação da mulher que ele havia chamado de rato. Casey agarrou a maçaneta da porta do helicóptero e se puxou para dentro. A ave levantou voo inclinando-se bruscamente sobre o horizonte de Chicago, desaparecendo nas nuvens cinzentas. O Mar do Norte era um pesadelo furioso de água preta e espuma branca. A tempestade havia se intensificado, transformando o oceano em uma máquina de lavar agitada de ondas de 30 pés. Casey sentou na parte de trás de um helicóptero de transporte maior. Agora um Pavehawk equipado para busca e resgate. Ela já estava em seu traje seco, a vedação de borracha pesada apertada ao redor do pescoço. 2 minutos para soltar, o piloto gritou pelos comunicadores. Está bagunçado lá embaixo. Visibilidade de Rhodes é 0. Eu não preciso ver, Casey gritou de volta. Apenas me aproxime do garoto. A missão era insanidade. A câmara de mergulho estava amarrada a um navio de apoio afundando, pendurada precariamente a 400 pés. A linha estava desfiando. Se ela se rompesse, os 7 homens dentro despencariam para o fundo do oceano, esmagados pela pressão instantaneamente. Ela teve que cair na água, mergulhar até a câmara de mergulho e estabilizar medicamente o comandante para que eles pudessem iniciar uma ascensão de emergência. Luz verde, vá, vá, vá. Casey não hesitou. Ela rolou para trás para fora do helicóptero, despencando 30 pés para o oceano gelado e ruim. O frio a atingiu como um martelo, mesmo através do traje. Ela lutou contra as ondas, chutando em direção à luz estroboscópica piscante da boia marcadora. Um mergulhador de apoio a esperava com a linha umbilical. Chefe, você está bem? A voz do mergulhador estalou em seu fone de ouvido. Me desça, Casey ordenou. A descida foi um borrão de escuridão. À medida que ela ia mais fundo, o agito caótico da tempestade acima desaparecia, substituído pelo peso esmagador e silencioso do oceano. A pressão aumentou em seus ouvidos. A 400 pés, a escuridão era absoluta, quebrada apenas pelo feixe de sua lanterna de cabeça. Ali estava, a câmara. Ela estava inclinada em um ângulo de 45 graus, balançando violentamente na corrente. Ela se prendeu à roda da câmara de ar. Estava emperrada. Viper, aqui é Rhodes. Ela falou em seus comunicadores, sua voz calma apesar da narcose de nitrogênio tentando turvar seu cérebro. Câmara de ar está emperrada. Eu vou ter que fazer manutenção percussiva nela. Ela apoiou suas botas contra o casco e usou uma chave inglesa pesada para martelar o mecanismo de travamento. Tilim, tilim. Ele gemeu e girou. Ela girou a escotilha e se puxou para dentro. O cheiro a atingiu primeiro suor, sangue e medo. A câmara era minúscula, lotada com 7 homens grandes. O ar estava denso e parado.
Rhodes. Uma voz rouca veio de trás. Era o comandante Ricks, o homem com a lesão na coluna. Ele estava lá amarrado a uma maca improvisada, seu rosto cinza. "Eu estou aqui, comandante", Casey disse, tirando sua máscara de mergulho, e ela imediatamente foi trabalhar. Status, pulmão colapsado, pneumotórax de tensão. O médico a bordo disse: "Eu não posso agulhá-lo. O diferencial de pressão é muito estranho aqui embaixo. Se eu perfurar o peito, eu posso matá-lo." "É por isso que estou aqui", Casey disse. Ela abriu seu kit à prova d'água. A câmara sacudiu violentamente. O cabo de amarração gemeu lá fora. "Estamos perdendo o cabo", o piloto gritou da superfície. "Rhodes, você tem 3 minutos antes que aquele cabo se rompa. Você precisa estabilizá-lo agora para que possamos esvaziar os tanques de lastro. 3 minutos para realizar uma inserção de tubo torácico em um hospital era rotina. Fazer isso em uma lata pressurizada, balançando em uma tempestade, sabendo que um erro sugaria o ar dos pulmões do homem, era impossível. Casey olhou para a RX. "Isso vai doer, senhor." "Faça, chefe." Ricks rangeu os dentes. Casey não usou um bisturi. Ela usou um trocarte especializado. Ela sentiu o espaço da costela. Ela cronometrou o balanço da câmara. Esquerda, direita, pausa. Batida, ela enfiou o tubo. Um silvo de ar escapando. Sangue espirrou em seu rosto. "Pulmão está reinflando", ela gritou, verificando a válvula. "Coluna está segura. Esvazie os tanques. Tire-nos daqui." Esvaziando o lastro em 3, 2, 1. A câmara estremeceu. Houve um gemido metálico massivo e então a sensação de subir. "Rápido, rápido demais." "Diminua a velocidade", Casey gritou. "Nós vamos ter a doença de descompressão." "Não podemos", o piloto respondeu. "O cabo de amarração acabou de se romper. Vocês estão flutuando livremente. Preparem-se para a violação da superfície." A câmara disparou para cima. Casey jogou seu corpo sobre o comandante, protegendo-o com sua própria armadura enquanto eles voavam em direção à superfície. Eles romperam a água como uma rolha de uma garrafa de champanhe, lançando-se 10 pés no ar antes de cair de volta nas ondas. Dentro, tudo ficou preto por um segundo. Quando Casey abriu os olhos, ela estava machucada, sangrando de um corte na testa e nauseada. Mas o monitor no peito de Ricks estava bipando firmemente. "Todos vivos", ela ofegou. "Estamos bem, chefe." Um SEAL sussurrou, dando um tapinha nas costas dela. "Estamos bem. Você nos pegou." Casey encostou a cabeça na parede de aço frio e fechou os olhos. Ela imaginou o Dr. David reclamando de um corte de papel. Ela começou a rir. Foram 2 semanas depois quando a atmosfera no Mercy General finalmente começou a se acalmar. Os rumores sobre a enfermeira do helicóptero começaram a desaparecer para lendas urbanas, torcidos e remodelados por aqueles que haviam ficado para trás. Dr. Gregory David estava de volta ao comando, e se algo, seu ego havia inchado para preencher o vazio que Casey havia deixado. Ele estava na estação central das enfermeiras, encostado casualmente no balcão, enquanto um grupo de estudantes de medicina de olhos arregalados pendia de cada palavra dele. Ele parecia impecável, cabelo com gel à perfeição. Jaleco engomado duro, um relógio de $5.000 cintilando sob as luzes fluorescentes. Era uma cena caótica, naturalmente, David estava dizendo, gesticulando amplamente com um prontuário. Operações de forças especiais são bagunçadas. Mas quando o líder da equipe entrou em pânico, eu tive que intervir. Eu dirigi os protocolos de extração. Você vê, na medicina de trauma, não é apenas sobre cortar. É sobre presença de comando. Aquela pobre enfermeira Rhodes era isso. Ela congelou completamente. Eu tive que praticamente empurrá-la para a ave apenas para tirá-la do caminho. Brenda, parada a alguns pés de distância, organizando prontuários de pacientes, revirou os olhos tão forte que doeu. Ela sabia a verdade. Todos eles sabiam. Mas ninguém enfrentou David.
Ele era a galinha dos ovos de ouro, o gerador de receita, o rosto nos outdoors do hospital. Então ela se foi, então? Um dos estudantes perguntou. A enfermeira? Ah, absolutamente. David zombou, verificando seu reflexo em uma janela escura. Abandono de posto é uma ofensa séria. Eu mesmo registrei a papelada de rescisão no momento em que a poeira baixou. Não podemos ter empregados instáveis correndo com baque. O som de portas duplas pesadas batendo abertas o interrompeu. O barulho não veio da baia de ambulâncias. Veio da entrada principal do lobby. O barulho agitado da sala de espera diminuiu instantaneamente, substituído por um silêncio abafado e confuso que se espalhou pelo corredor como uma onda. David franziu a testa, irritado com a interrupção. Segurança. O que está acontecendo lá embaixo? Ele se virou, esperando um paciente barulhento. O que ele viu fez o sangue escoar de seu rosto. Caminhando pelo centro do corredor principal, estava uma falange de 4 homens de ternos escuros, usando fones de ouvido e óculos de sol escuros, o uniforme universal de agentes federais. Flanqueando-os estavam 2 oficiais uniformizados da Marinha, seus uniformes brancos brilhando com fitas empilhadas alto em seus peitos. E no centro da formação caminhava uma mulher. Ela não estava usando uniformes cirúrgicos. Ela não estava usando o uniforme manchado e grande da equipe de zeladoria. Ela estava usando um terno de poder cinza-carvão sob medida que lhe caía como uma segunda pele. Seu cabelo, geralmente preso em um coque crespo, estava solto, caindo sobre seus ombros em ondas elegantes. Ela usava sapatos de salto agulha pretos que clicavam contra o linóleo com uma cadência rítmica e predatória. Clique, clique, clique. Levou a David 10 segundos inteiros para perceber quem ele estava olhando. Rhodes, ele sussurrou o nome com gosto de cinza em sua boca. Casey não parou até estar a 3 pés dele. Os agentes se espalharam efetivamente, bloqueando o corredor, enquanto os estudantes de medicina recuaram, sentindo a mudança no poder. Casey removeu seus óculos de sol lentamente. Seus olhos eram os mesmos. Aquele cinza penetrante e inteligente, mas a timidez havia sumido. O rato havia sido comido pelo leão. Dr. David, ela disse. Sua voz era fria, suave e carregava um peso que ecoava nas paredes. Eu confio que você tem mantido minha sala de trauma aquecida. David riu nervosamente, um som agudo que traiu seu medo. Sua sala de trauma, senhorita Rhodes. Eu não sei por que você está aqui ou por que você trouxe um desfile, mas você não trabalha mais aqui. Eu te demiti. Lembra? Eu lembro de você tentando, Casey disse, um pequeno sorriso perigoso brincando em seus lábios. Ela se virou para o homem mais velho no uniforme da Marinha ao lado dela. Almirante Graves, você se importaria de atualizar o doutor sobre o status administrativo atual do Mercy General? Almirante Graves deu um passo à frente. Ele era um homem aterrorizante, construído como um tanque com uma voz como cascalho moedor. Ele segurava uma grossa pasta de couro. Dr. David Graves latiu. A partir das 08h desta manhã, o Departamento de Defesa invocou o Ato de Defesa de Capacidades Críticas Nacionais. Devido à importância estratégica do pessoal descoberto nesta localização, especificamente Chef Rhodes, a Marinha comprou uma participação controladora no Departamento de Trauma e Medicina de Emergência desta instalação. David piscou. Vocês compraram a emergência, nós compramos o prédio, filho. Graves corrigiu. E nós instalamos um novo diretor de operações para supervisionar a transição e garantir que nossos ativos sejam tratados com o respeito que merecem. David olhou para Henderson, o administrador do hospital, que estava encolhido atrás do almirante. Henderson deu um aceno fraco e apologético. Diretor de operações, David gaguejou. Quem? Casey deu um passo à frente. Ela não disse uma palavra. Ela simplesmente enfiou a mão no bolso de seu blazer e tirou um novo crachá de identificação. Ela o prendeu na lapela.
Não dizia equipe de apoio. Era dourado com uma listra preta. Lia-se C. Rhodes, diretor de medicina de emergência, presidente do conselho. O silêncio na sala era absoluto. Até os monitores cardíacos pareciam bipar mais baixo. Você, David, ofegou. Mas você é uma enfermeira. Você limpava os pisos. Eu sou uma mestra-chefe hospitalar Corman, com 20 anos de experiência em combate, um PhD em cirurgia de trauma da Uniformed Services University e uma certificação especializada em ressuscitação em ambiente austero. Casey listou, marcando-os em seus dedos. E sim, eu também limpo pisos porque, ao contrário de você, Gregory, eu não acho que nenhum trabalho esteja abaixo de mim se ajudar o paciente. Ela deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. David encolheu-se contra o balcão. Agora, sobre seu emprego, Casey disse suavemente. Eu tenho estabilidade, David guinchou. Você não pode me demitir sem causa. Oh, eu tenho causa, Casey disse olhando para os prontuários. Incompetência, assédio, falsificação de registros. Eu poderia demiti-lo, revogar sua licença e fazer com que você fosse escoltado para fora por esses cavalheiros muito simpáticos com armas. David olhou para os agentes. Eles não pareciam simpáticos. Eles pareciam que estavam esperando que ele corresse. Mas eu não vou fazer isso, Casey continuou. David exalou, seus joelhos tremendo. Você não vai? Não, porque apesar de sua personalidade, você tem boas mãos. Você é um cirurgião decente quando não está ocupado se olhando no espelho. Casey pegou uma prancheta e nós estamos com pouco pessoal. Ela se virou para Brenda. Brenda, nós temos alguma vaga no turno da noite? Brenda sorriu, um sorriso perverso e delicioso espalhando-se por seu rosto. Na verdade, diretora, nós temos. Precisamos de um médico assistente júnior para o turno da madrugada. Fins de semana e feriados, coparticipações e pequenas lacerações principalmente, e dever de comadre quando as enfermeiras estão ocupadas. Casey se virou para David. Aí está. Você está rebaixado. Status probatório. Você se reporta à enfermeira-chefe de plantão. Você fala quando falarem com você. Você faz o trabalho sujo. E se você sobreviver 6 meses sem uma única queixa, talvez nós vamos deixar você tocar em um bisturi novamente. David olhou ao redor da sala. Os estudantes estavam rindo. As enfermeiras estavam radiantes. Ele estava humilhado. Ele foi derrotado. Eu tenho uma escolha, ele sussurrou. Claro, Casey disse, gesticulando para Frida. A porta está bem ali, mas eu ouço que o mercado de trabalho para cirurgiões que foram demitidos pela Marinha do Mills é bem escasso. David engoliu seu orgulho. Era uma pílula grande e amarga. Ele baixou a cabeça. Eu vou pegar o turno. Boa resposta, Casey disse. Ela bateu as mãos, o som assustando-o. Agora saia do meu corredor. Você está bloqueando o tráfego. Vá se esfregar. Cama 4 tem uma unha encravada que precisa ser examinada. Enquanto David se afastava, despojado de sua dignidade e seu reino, Casey se virou para o almirante. Obrigado, senhor. Eu posso assumir daqui. Graves assentiu, um sorriso raro rachando seu rosto. Dê a eles o inferno, chefe. Enquanto a comitiva militar se virava para sair, Casey Rhodes respirou fundo. Ela olhou para o caos da emergência, os telefones tocando, os bebês chorando, as macas correndo. Ela tirou seu blazer, revelando um conjunto de uniformes cirúrgicos azul marinho por baixo. Ela amarrou o cabelo novamente com um elástico. Tudo bem, pessoal, ela gritou, sua voz soando com autoridade. Show acabou. De volta ao trabalho. Nós salvamos vidas aqui. Nós não apenas os observamos se mover. E enquanto a equipe corria para a ação pela primeira vez em anos, o Mercy General não parecia um local de trabalho. Parecia uma equipe. E no centro disso, não mais um rato, mas uma leoa, estava a enfermeira que eles nunca mais ignorariam. E essa é a história de Casey Rhodes, a guerreira silenciosa que ensinou a um hospital inteiro que respeito não é sobre o título em seu crachá,
mas o caráter em sua alma. Ela provou que heróis andam entre nós todos os dias, às vezes empurrando esfregões, às vezes salvando vidas no escuro, esperando pelo momento em que são necessários. Se você gostou desta história de justiça secreta e precisão militar, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. O que você achou da punição do Dr. David? David, foi o suficiente ou ele merecia ser demitido? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um.